número de textos bíblicos que dão alicerce, que dão fundamento a esses temas que vamos estudar é muito numeroso nas Escrituras. Então, aquilo que vamos mencionar aqui, e os fundamentos, os textos bíblicos, são apenas uma referência isolada, podendo estar em várias outras referências, em vários outros versículos bíblicos. Há, no contexto geral da Bíblia, três expressões, duas das quais se equivalem, e a última não está relacionada com essas três. É o reino dos céus, o reino de Deus e o reino milenar. Então, o reino dos céus e o reino de Deus são expressões usadas de forma sinônima, ou seja, são intercambiáveis. Tanto faz você dizer o reino dos céus como o reino de Deus. No Evangelho de Mateus, a expressão reino dos céus está registrada 32 vezes, enquanto reino de Deus está registrado apenas 4 vezes. E a razão é simples. Mateus estava escrevendo para judeus. E nesta condição, os judeus têm uma reverência muito grande pelo nome de Deus. Então, evitam pronunciar o nome de Deus por reverência, sempre que possível. Daí porque Mateus prefere a expressão reino dos céus. Agora, nós não podemos confundir reino dos céus e reino de Deus com reino milenar, entenderam? Então, o assunto que vamos estudar hoje, reino milenar, é relacionado com um reino físico, um reino político, um reino que tem lugar e tempo na face da terra. Enquanto as expressões reino de Deus e reino dos céus têm caráter espiritual. Reino de Deus e reino dos céus podem ser usadas de forma intercambiável e significam o governo soberano de Deus sobre os homens. Portanto, tem caráter espiritual. O Evangelho o reino milenar, ou simplesmente milênio, tem caráter físico e geopolítico, como já foi dito, e tem abrangência territorial fixa. Portanto, esse reino terá uma sede, terá uma cidade, a cidade de Jerusalém, como sua sede política, sua sede física. Então, o reino milenar será um reino muito parecido, muito semelhante com a administração de qualquer cidade, de qualquer governo, só que com características bem específicas e bem especiais, mas tem abrangência territorial e física, significando o governo de Cristo a partir de uma sede própria, a cidade de Jerusalém. Portanto, o milênio, o reino milenar, terá sua sede na cidade de Jerusalém, a cidade física, a cidade que nós conhecemos hoje. Certamente, essa cidade já terá sofrido algumas modificações. Hoje, atualmente mesmo, a cidade de Jerusalém, ela tem a parte mais antiga e tem a parte mais nova, a parte mais moderna, e continua crescendo, continua se desenvolvendo. Não sabemos em quanto tempo o reino milenar será estabelecido, mas o fato é
que será nesta cidade. E tem limites temporais, sendo sucedido por estado eterno. Então, os nossos dois assuntos hoje, nós vamos tentar resumir esses assuntos que são muito vastos, o reino milenar e o estado eterno, porque termina hoje a análise desses dois temas, aliás, a análise do estudo de escatologia. Portanto, o resumo, o modesto resumo que faremos hoje poderá ser ampliado posteriormente. Eu queria chamar a atenção dos irmãos para um aspecto interessante. O pastor Derek Walker, que já escreveu um livro a respeito dos últimos tempos, das últimas coisas, ele chama a atenção para um aspecto que geralmente os outros autores não abordam. Quando se escreve sobre escatologia, normalmente os autores entendem que o reino de Cristo foi adiado após a sua rejeição pelos judeus. Derek Walker entende que Jesus, mesmo quando estava para subir aos céus, e isso está registrado em Atos capítulo 2, capítulo 1, desculpem, mesmo na véspera da sua ascensão, da sua subida, ele ainda pretendia, ele ainda tinha e conservava o propósito de estabelecer o reino, o seu reino na terra, esse reino milenar. Então, Derek Walker, que é um pastor inglês que nós conhecemos pessoalmente, temos pessoas brasileiras que pertencem à igreja dele na Inglaterra, e ele escreveu esse livro e no primeiro volume ele assegura que Jesus, apesar de ter sido rejeitado, lá no capítulo 12 de Mateus, apesar de vários registros da rejeição do reino de Cristo na terra, ele estava disposto a implantar o seu reino, mesmo na véspera de ir embora. Portanto, é um registro que eu faço, porque a maioria dos autores, aliás, a esmagadora maioria dos autores, não toca neste assunto. Sempre entendendo que Jesus havia sido rejeitado e, portanto, havia desistido naquele momento de implantar o seu reino. Em João capítulo 1, verso 11, nós temos um registro dessa rejeição. Mas em Mateus capítulo 12 é onde vamos encontrar o episódio triste em que os judeus realmente rejeitam o reino de Cristo. João capítulo 1, verso 11, que diz assim: veio para o que era seu, ou seja, o seu povo, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Diga, eu sou filho de Deus. Então você está nessa lista aqui, daqueles que
aceitaram o reino, daqueles que creram no reino e no rei também, porque primeiro nós cremos no rei para depois tomarmos posse do reino. Então esse texto de João, capítulo 1, verso 11, ele é muito emblemático, muito forte, porque ele fala de que a nossa aceitação, mesmo como gentios, nós não somos judeus, não somos israelitas. É possível que, quem sabe, alguns de nós aqui tenhamos sangue judeu. Não se sabe ao certo, né? Mas nós somos considerados gentios. Ou seja, quem não é judeu é considerado gentio. E a palavra gentil o sinônimo dessa palavra é pagão. Então, nós não somos pagãos porque nós somos crentes, não aceitamos a idolatria como modo de vida, mas para o povo judeu nós somos gentios. Porém, foram os gentios que aceitaram o reino. E quando aceitamos o reino e o rei, a Bíblia diz que nós adquirimos o direito. Veja que essa palavra é muito forte, irmãos. Nós adquirimos o direito. É como se Deus estivesse dizendo que nós não estávamos recebendo um favor. Nós estávamos adquirindo realmente um direito inalienável de se tornar filho dele. Ele fez a coisa de tal maneira poderosa e forte que os que creram e aceitaram receberam o direito. E o direito é algo inalienável. Quando você tem direito a alguma coisa, você pode buscar em qualquer tempo. Esta é a nossa situação hoje. Somos filhos porque temos o direito. E esse direito que nós recebemos, ele nos fez ver que a salvação de Cristo Jesus para os crentes, ela abrange duas vontades. A vontade de Deus de nos alcançar e a nossa vontade de sermos alcançados pela salvação. Entenderam? Então existem duas vontades somadas que resultam, que dão na salvação que Deus ofereceu. Então, o reino foi rejeitado, sim. E esse reino milenar, ele será restabelecido quando terminar a grande tribulação. E este é o assunto que nós vamos abordar nesta noite. O reino milenar de Cristo possui um governo estabelecido. E esse governo, ele repousa na pessoa de Cristo. Então, já dissemos que o reino milenar vai ser estabelecido na terra, na cidade de Jerusalém. A sede política do reino milenar é na cidade, ou será na cidade de Jerusalém. E o governo estabelecido ali abrangerá o mundo todo. Não é o reino milenar, não é apenas o reino de um país, não é apenas o reino de um povo, do povo judeu, do povo israelita. É um governo que vai administrar a terra toda. Portanto, será um governo teocrático. Que palavra é essa? A palavra teo, do grego, significa Deus.
E a palavra teocrático significa governo de Deus. Portanto, o governo a ser estabelecido no reino milenar é um governo que tem esta natureza. Tem uma natureza teocrática. E será também um governo exercido por uma pessoa, ou seja, a pessoa de Cristo. No mundo inteiro, atualmente, nós temos algumas formas de governo, a depender do povo, do país, não é? Se fala muito em democracia, se fala muito em república, se fala em vários tipos de governo. No entanto, o governo de Jesus Cristo não será uma democracia. Amém? Diga, Deus não é democrático. Ele não tem nada com democracia. A democracia é um tipo, é uma espécie, é uma maneira de governar que repousa no poder que provém do cidadão, não é? É o cidadão que elege os seus governantes, é o cidadão que escolhe. Então, no governo de Cristo, não somos nós que escolhemos a Ele como governante, é Ele que se estabelece como governante. Então, não haverá democracia no reino milenar. Esta pode ser, vocês podem até estranhar isso, mas é desta forma que Jesus governará a terra. Ele governará, aliás, há alguns textos, eu não escolhi, eu não identifiquei esse texto para vocês, mas por 2 vezes, pelo menos, na Bíblia fala que ele governará a terra com um cetro de ferro. O que é cetro de ferro? É um símbolo de poder absoluto. Então, no reino milenar, o poder de Deus, através de seu Filho, será um poder absoluto. Mas não tenham medo, ele não é um ditador. Nós vamos ver que o resultado desse governo vai produzir um efeito nunca visto sobre a face da terra. Nós vamos ter muitas surpresas no futuro mais próximo que a gente imagina, não é? Então o governante será Cristo. Alguns autores entendem que abaixo de Cristo haverá um regente. Alguns falam que esse regente seria Davi, mas a Bíblia não fala claramente. A Bíblia chama Jesus de filho de Davi porque ele era da família de Davi, não é? Entre os judeus, nós podemos encontrar em vários lugares da Bíblia as genealogias que descrevem as famílias desde o passado até o presente, não é? Fulano é filho de Cicrano, Cicrano é filho... Então, se nós consultarmos a genealogia de Jesus, nós vamos bater em Davi. Portanto, é por essa razão, ele é considerado como um filho de Davi. Então, por essa razão também, alguns autores acham que Davi, nessa ocasião, poderá ser um regente abaixo de Cristo. Mas essa afirmação não encontra apoio claro nas Escrituras. Portanto, vamos ficar com aquilo que está claramente discernido na Bíblia, não é? Não precisamos nos afastar disto. Então, em Isaías capítulo 2, vamos a Isaías, alguns textos nós vamos ter que consultar. Isaías capítulo 2, versos 2 a 4. Se você
Se você trouxe sua Bíblia, certamente vai encontrar esse texto. Isaías, capítulo 2. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal. Será elevado acima das colinas, e todas as nações correrão para ele. Virão muitos povos e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos e assim andemos em suas veredas. Pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Amém? Então, claramente, esse texto de Isaías é uma profecia que aponta para algumas curiosidades, algumas verdades. O Monte do Templo, hoje, é uma esplanada muito grande em Jerusalém. E lá está construída não o Templo de Salomão, mas uma mesquita muçulmana. Aliás, na verdade, são duas mesquitas. Uma delas se chama, um dos lugares mais sagrados dos muçulmanos, chama-se Al-Aqsa. Então, eu não sei exatamente o que vai acontecer, irmãos, mas o texto de Isaías disse que é neste lugar que será erguido o templo, o terceiro templo. Quando estive em Jerusalém, o nosso guia, que é judeu, ele disse, ele não é cristão, ele era judeu mesmo, judeu ortodoxo. Ele disse, olha, o lugar exato, segundo estudos feitos por engenheiros judeus, o lugar exato do terceiro templo não é aqui nessa mesquita, onde está essa mesquita, mas num lugar um pouco distanciado, talvez aí uns 100 metros depois. Porque, na verdade, a construção do templo naquele lugar, naquela mesquita, demandaria ou uma negociação muito diplomática ou a destruição daquela mesquita. Mas isso não importa. O que importa mesmo, irmãos, é que o templo será construído. E a descrição destes 2 versículos diz que será naquele local. E é de lá que o Senhor governará os povos. Vejam que há um anseio profético aqui. Essa profecia, ela tem cerca de 2.700 anos. 2 milênios e mais 700 anos. E aqui há, na palavra do profeta Isaías, revelações interessantes a respeito. Uma das coisas é que diz que a lei para o mundo virá daquele lugar. Que o ensinamento também virá dali. E que os povos receberão esse ensinamento e serão regidos por essas leis que serão, que surgirão naquele lugar. Amém? Abaixo do Senhor Jesus haverá uma... Não é um gabinete civil, como nós temos nos governos republicanos, mas haverá nobres e governantes de segundo, de terceiro escalão. Esses governantes, eles serão escolhidos a dedo. Eu sempre tenho dito aos crentes
que você precisa se preparar para ser governante junto com o Senhor Jesus. Porque são membros, são indivíduos, não são anjos que vão exercer o governo em nome dele. São pessoas. São pessoas e você poderá ser uma dessas pessoas. Não é? Então, como é que nós nos preparamos para exercer a autoridade delegada pelo Senhor? Nós precisamos conhecer a sua palavra. Então, a palavra é o manual, é o livro da lei pela qual o Senhor Jesus governará o mundo e todos deverão obedecer aquilo que está nas Escrituras. Então, abaixo do trono do Messias, vocês podem consultar Apocalipse capítulo 19, e ali está um texto elucidativo a respeito disto. Apocalipse capítulo 19, verso 16. Eu acho que eu errei aqui, meus irmãos. Hein? No versículo 15. Obrigado, pastor. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Então as nações vão continuar existindo. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Na verdade, é no manto mesmo, conforme foi explicado aqui na ministração anterior do pastor, não é? Haverá escalões inferiores, sim. Em Lucas capítulo 19, versos 12 a 28, os irmãos vão encontrar. Haverá também juízes, Zacarias capítulo 3, verso 7, Isaías capítulo 1, verso 26. Convém ler pelo menos um desses textos. Isaías capítulo 1, verso 26. Restaurarei os seus juízes como no passado, os seus conselheiros como no princípio. Depois disso você será chamada cidade de retidão, cidade fiel. Então haverá juízes. Aprenda logo o direito que emana das Escrituras, porque esse será o código que vai reger as nações. E a igreja certamente vai estar envolvido nisto. Qual é a natureza do reino milenar? Será primeiro um reino de justiça e depois um reino de equidade. Equidade e justiça não são a mesma coisa. O reino de justiça fala da aplicação dos preceitos e das leis de forma justa, de forma que se dá às pessoas aquilo que elas têm direito, dá ao seu dono, não é? Equidade significa igualdade. Então, o reino milenar será um reino caracterizado por essas duas virtudes, a justiça e a equidade. Nós vamos encontrar o texto de Isaías, capítulo 11, verso
3 a 5. Os irmãos querem, se puderem anotar, porque não vai ser possível a gente ler todos os textos que dá fundamento, porque sairíamos daqui amanhã, né? Mas o texto é de Isaías capítulo 11, versos 3 a 5. Também no mesmo capítulo de Isaías, agora no capítulo 2, no capítulo 11, o reino milenar será um reino pleno do Espírito Santo, ou seja, haverá plenitude do Espírito Santo. Esta é uma das características do reino milenar. Lembrando sempre que esse reino, irmãos, é na terra. Ele não será no céu. Ele será um reino com seus fundamentos físicos na cidade de Jerusalém. Aqui não estamos falando do céu, não, viu ainda? Falei há poucos instantes que será um reino teocrático, ou seja, é um reino baseado exclusivamente na pessoa de Cristo. Uma das coisas interessantes, porque nós vamos ver algumas condições do reino milenar, é que Satanás estará preso. Satanás não estará atuante na terra durante esse período. Alguns acham que esse reino milenar não seria exatamente de 1000 anos, mas a Bíblia afirma que o reino durará 1000 anos literais. Então nós estamos trabalhando com um período em que Satanás estará preso durante um período literal de pelo menos 1000 anos. Algumas características do reino milenar. A obediência. Então, como Satanás vai estar afastado, a sua ação sobre as nações estará anulada temporariamente, então as pessoas não terão dificuldades de se comportarem com obediência. Amém? Então a obediência será a coisa mais natural do mundo. Vocês vão encontrar em Efésios capítulo 1, verso 9 e 10, um texto que dá fundamento a esta afirmação. Número 2, relação de Cristo com o reino milenar. Cristo, vamos repetir, vai governar pessoalmente na terra a partir de Jerusalém, a partir do seu retorno na terra. A prisão de Satanás é uma outra característica do reino milenar, portanto as pessoas não serão enganadas. Esses golpes que vocês estão acostumados a ver na televisão, né? As pessoas roubando os outros, enganando para obter vantagens, isso não vai existir durante o reino de Cristo, o reino milenar na terra. O caráter do reino milenar é espiritual. João capítulo 18, verso 36. Será também um reino de justiça. Malaquias capítulo 4, verso 2. Será também um reino de santidade. Joel capítulo 3, verso 17. Será um reino aonde predominará a verdade. Ou seja, Satanás está preso, mentira não vai prevalecer no reino milenar. Haverá pessoas incrédulas? Sim, sem dúvida. Nós não estamos dizendo aqui que não haverá pessoas incrédulas, mas essas pessoas estarão submetidas ao cetro da verdade do Senhor Jesus. E a plenitude do Espírito Santo, Joel capítulo 2, verso 28, eu sempre gosto de ler esse texto de Joel, porque ele nos relembra algumas coisas. Vamos lá, Joel, capítulo 2,
verso 28 e 29. E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Então, não será apenas aquilo que se costuma dizer hoje em dia. Não, o Espírito Santo, às vezes, tem atingido grupos de pessoas, grupos denominacionais, igrejas, mas o texto de Joel, capítulo 2, ele diz que o Espírito do Senhor será derramado sobre todos os povos. Então não será um avivamento localizado em algum lugar, mas o Espírito do Senhor vai estar atuando de forma extremamente poderosa sobre todos os povos. Diz o profeta Joel: os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Quantos podem se alegrar com isto? Condições existentes no reino. E aqui nós temos uma lista de 23 condições. Os irmãos tenham paciência, mas vamos mencionar todas elas. Condições. Será um reino de paz. Isaías capítulo 2, verso 4. Um reino de santidade, já foi dito. Joel capítulo 3, verso 21. Um reino aonde prevalecerá o sentimento de alegria. Zacarias capítulo 10, versos 6 e 7. Será um reino de glória, portanto, a glória do Senhor, ela estará se irradiando por todo o ambiente. Nós hoje, o nosso corpo físico, irmãos, não suporta a glória de Deus. Mas naqueles dias, os habitantes do reino milenar estarão aptos a conviver com a glória de Deus. Nós, muitas vezes, convivemos com a unção, né? Com o poder de Deus, e pessoas até caem debaixo dessa situação, mas a glória de Deus, os irmãos vão se lembrar que quando Moisés pediu para ver a Deus, ele disse: olha, eu vou colocar minha mão aqui, eu vou passar por essa brecha, porque você não vai suportar a minha glória. Os irmãos se lembram disso, né? Mas no reino milenar a glória de Deus será abundante e nós suportaremos. Será um reino de consolo. Isaías capítulo 12, 1 e 2. Um reino de justiça, já mencionamos. Um reino de pleno conhecimento, Abacuque 2, 14. Portanto, a verdadeira ciência proveniente do trono de Deus será a consequência desse reino. Será também um reino de instrução. As pessoas aprenderão as melhores coisas. A maldição será anulada. A maldição, convém falar um pouquinho sobre a maldição. Toda a criação hoje sofre a influência da maldição do pecado, lá em Adão. Nós podemos imaginar como era o Éden, como era a terra antes do pecado. Tudo isso será restabelecido no reino milenar. As pessoas aleijadas serão curadas, serão restabelecidas. A doença será eliminada. Isaías capítulo 33, verso 24. Haverá proteção absoluta. Não haverá necessidade de delegacia de polícia. Não haverá necessidade de ninguém buscar amparo nas forças policiais,
porque a proteção virá do próprio trono. Haverá ausência de opressão política, perseguição religiosa e social. Então, tudo aquilo que oprime as populações hoje será também eliminado. A ausência de imaturidade. O reino milenar será um reino em que as pessoas se comportarão de forma madura, ou seja, ninguém ferirá os interesses por falta de maturidade, os interesses do outro. Haverá reprodução sexual, ou seja, as pessoas continuarão mantendo o homem e a mulher, continuarão mantendo relações sexuais, produzindo prole, filhos, etc. Aqui eu abriria um parênteses, porque na atual situação há muita distorção com relação a sexo. O homossexualismo, tanto masculino como feminino, não terá lugar no reino milenar. Isso, eu creio que será uma mudança radical no comportamento das pessoas. Felizmente, não é? Haverá trabalho. Trabalho será também existente no reino milenar. As pessoas, não haverá lugar para preguiça não, viu, irmãos? Haverá prosperidade econômica. Isaías capítulo 35, 1 e 2. Haverá também um aumento da intensidade da luz solar. Então, isso não significa que haverá calor insuportável. A Bíblia fala de luz e não de calor, não é? Porque as pessoas estarão protegidas. Isso está em Isaías capítulo 4, verso 5. A língua, ou seja, os idiomas, serão unificados, como no passado, quando os homens, antes da construção da Torre de Babel, só existia uma língua. Esse estado também será restabelecido, está em Sofonias capítulo 3, verso 9. A adoração será unificada, ou seja, as pessoas, embora tenham o direito de fazer, de usar o seu livre-arbítrio, a adoração não será dirigida a outros deuses. Apocalipse capítulo 5, de 9 a 14. Haverá a presença manifesta de Deus, ou seja, será possível ver, se encontrar pessoalmente com Deus. E a plenitude do Espírito, nós já mencionamos isso, está em Joel, capítulo 2, verso 28 e 29. O reino milenar, apesar de que as Escrituras falam num período fixo de 1000 anos, irmãos, esse reino, ele será sucedido pelo estado eterno. Haverá alguns fatos entre o reino milenar e o estado eterno, mas o reino milenar ele se perpetuará ou seja, o reino milenar não será extinto. A continuidade dele será através do estado eterno. Então, encontramos aqui essas 3 condições, essas 23 condições existentes no reino, são todas condições favoráveis. Os irmãos não viram aqui nenhuma condição desfavorável. Este é o reino milenar
que, em resumo, estará dominando a terra naquele tempo. Amém? E o estado eterno? O que é o estado eterno? A Bíblia diz que, no final do reino milenar, Satanás será solto, ele será liberado. E essa liberação, essa liberdade de Satanás não vai durar muito tempo, mas ele vai tentar arregimentar, reunir as nações para enganá-las e para tentar destruir este arcabouço, este reino milenar, essa estrutura espiritual, essa estrutura política organizada e governada pelo Senhor Jesus. Ele não vai ficar quieto. Então, ele reunirá as nações e tentará destruir a estrutura do reino milenar, mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus, mediante a sua palavra, destruirá este cidadão para sempre. E ele será lançado, então, no lago de enxofre, fogo e enxofre. E aí se iniciará o chamado estado eterno. O estado eterno está especificado no texto de Apocalipse, capítulo 21, verso 9, até o capítulo 22, verso 7. Nós dissemos há pouco que o Senhor Jesus vai governar o reino milenar a partir da cidade de Jerusalém, não é? Jerusalém física, Jerusalém que está situada em Israel, naquele mesmo lugar que todo mundo conhece, ou já ouviu falar. Mas o texto fala de uma nova Jerusalém. Na verdade, o texto de Apocalipse fala em um novo céu, uma nova terra e uma nova Jerusalém. Essa cidade de Jerusalém, essa nova cidade de Jerusalém, ela não está situada, não repousa sobre o solo da terra. Uma das características dessa cidade é que ela estará flutuando, ou seja, ela não vai estar apoiada aqui na terra. Portanto, é outra cidade. Essa nova Jerusalém é uma cidade completamente diferente da atual Jerusalém e da Jerusalém de onde Cristo governará. Então, não são as mesmas cidades. Uma das características desta cidade é a sua extensão. Para que os irmãos tenham ideia do tamanho da nova Jerusalém, ela e aqui a gente fez a transformação, algumas Bíblias não falam em quilômetros, mas será uma cidade cúbica. Ela tem lados, não é? Será uma cidade que estará na atmosfera, não estará apoiada em nada, ela estará flutuando, e cada lado da Nova Jerusalém mede 2.200 quilômetros. 2.200 quilômetros, para que os irmãos tenham ideia, é uma distância, por exemplo, entre Brasília e Belém. Os irmãos sabem que é uma distância muito grande, ou uma distância entre São Paulo e São Luís, no Maranhão. Então, imaginem uma cidade com essa extensão. Se não está apoiada, ela tem que ser uma cidade cúbica.
Ela não é cidade apenas quadrada, ela tem este lado, o outro lado. Então, ela é cúbica. E a descrição dela é uma coisa impressionante. É uma descrição simples e os irmãos poderão depois conferir na Bíblia as características dessa cidade, não é? E é de lá que procederá, a partir do término do milênio, que prosseguirá o governo de Deus. Então, esse governo, para governar toda a terra, será a partir desta cidade flutuante, uma cidade que tem essas características. E há uma coisa interessante nessa cidade. Nos fundamentos dessa cidade estarão escritos os nomes das 12 tribos de Israel, bem como dos 12 apóstolos do Cordeiro. É talvez uma espécie de homenagem divina a estes baluartes do povo de Deus. As 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. E, infelizmente, Judas perdeu a oportunidade de figurar nessa homenagem. Amém? A presença de Deus será real. Capítulo 21 de Apocalipse, verso 3. Mas não haverá templo. Ou seja, a presença real de Deus substituirá a necessidade de reuniões em templos como nós conhecemos hoje. Nós conhecemos um templo, o nosso templo é um templo simples, mas existem templos muito sofisticados por aí, mas na Nova Jerusalém não vai haver templos algum, porque a presença de Deus dispensa a existência desses lugares. E aqui nós já estamos falando não mais do reino milenar, mas do estado eterno. No estado eterno não haverá morte, nem dor, nem doença, nem tristeza. E o texto de Apocalipse diz: pois a antiga ordem passou. Ou seja, o mundo habituado ao sofrimento e às maldições não terá mais existência. Amém? E uma coisa interessante aqui para encerrarmos. Na cidade haverá um rio chamado Rio da Vida. E também nas margens desse rio a árvore da vida, cujo acesso foi proibido no Éden. Os irmãos se lembram, quando Adão comete o pecado, ele, pela misericórdia de Deus, ele é afastado do Éden, ele é expulso do Éden. E o motivo desse afastamento é atribuído à própria misericórdia de Deus, porque nesse jardim ele teria acesso à árvore da vida, assim como teve acesso à árvore do conhecimento do bem e do mal. Se ele, no estado pecaminoso, tivesse acesso à árvore da vida, ele estaria condenado a viver eternamente debaixo de todos os efeitos do pecado, inclusive doença, morte, etc. Então Deus foi misericordioso com o homem e o livrou desse flagelo. E a árvore da vida que desaparece, não é, do acesso humano no Éden, reaparece agora em
em Jerusalém, na Nova Jerusalém, e os povos terão acesso a essa árvore da vida. O texto de Apocalipse diz que as folhas desta árvore, ou destas árvores que margeiam o rio da vida, elas servirão de cura para as nações. Eu acredito que essa cura é uma citação simbólica, porque na verdade não haverá doença na Nova Jerusalém. Mas, ou seja, por que não haverá doença? Porque a árvore da vida produzirá efeitos na vida das pessoas e elas não adoecerão e não estarão sujeitas a nenhum tipo de flagelo daqueles que nós conhecemos hoje. Finalizando, eu gostaria só de ler um versículo que tipifica bem e resume bem o estado eterno, irmãos. 1 João capítulo 3, verso 2. Vocês podem estar estranhando porque é que eu não fui a Mateus capítulo 24, né? É porque realmente são tantos os textos, nós já estivemos estudando, né? Mateus 24, e hoje recheamos o estudo do milênio e do estado eterno com textos que enriquecem a ministração e o conhecimento dos irmãos. 1 João capítulo 3, verso 2. Para finalizarmos. Amados, agora somos filhos de Deus. Olhe para o seu vizinho e diga: somos filhos de Deus. Diga: você é filho de Deus. João está falando, não é do estado eterno, está falando desse estado aonde nos encontramos agora. Nós somos filhos de Deus, agora. Não é no futuro, somos filhos agora. Agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Esse texto é um texto muito profundo, irmãos, porque ele não apenas nos acena, não é? Nos remete a uma promessa, mas a uma garantia de quem seremos nós naquele momento. Agora somos candidatos, mas não a filhos. Filhos nós já somos. Nós somos candidatos a sermos da mesma forma, com a mesma glória que o Filho de Deus tem. Amém? Quantos se alegram com isso? Eu estou muito alegre porque o meu estado será igual ao de vocês. Amém? Deus abençoe a todos.